Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Filoteia, de São Francisco de Sales. Tá? A obra Filoteia de São Francisco de Sales, ela foi escrita exatamente por este santo, este grande santo, que viveu por volta do século XVI, XVII, por aí, entre o século XVI e XVII. E a palavra Filoteia, traduzido do grego para o português, vem da palavra filia, né, filia, na língua grega, que significa amor. Tá? Amor no sentido de empatia, de amizade, como na palavra filosofia, né? Onde tu tem a palavra filia, que significa amor, no sentido de apego, amizade, desejo, e a palavra sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia significa amor à sabedoria. No caso de filoteia, a palavra filo vem de filia, que significa amor, no sentido de empatia, enfim, amizade. E a palavra teia vem da palavra grega theos, que significa Deus. Então, filoteia significa literalmente amar a Deus, né? Uma alma que ama a Deus. Portanto, é para esse tipo de alma, né, segundo o próprio autor, São Francisco de Sales, é para esse tipo de alma que foi feita esse livrinho aqui. Uma pessoa, uma determinada pessoa chegou no santo São Francisco de Sales e pediu para ele um conjunto de instruções por escrito acerca de como proceder no dia a dia e como se tornar uma pessoa santa, como viver uma vida de santidade diante de Deus, à luz do catolicismo. E né, São Francisco de Sales, então, ele né, escreveu, de fato, para essa pessoa, que ele não quis citar o nome, mas ele escreveu para essa pessoa exatamente o que ela deveria de fazer no dia a dia, né, em pensamentos, intenções, ações, enfim, exatamente o que ela deveria de fazer para, de fato, se tornar uma pessoa santa e viver em estado de santidade. Né? O que aconteceu? Um determinado mentor, né, um superior do São Francisco de Sales, leu a cópia do escrito, né, e achou tão interessante, tão importante aquilo que São Francisco de Sales havia escrito, que ele disse: São Francisco de Sales, você deve publicar essa obra para que um grande número de pessoas, o maior número de pessoas possível, possa ler essa obra e possa ter acesso a esses conhecimentos que você está passando. Tá? São Francisco de Sales, de forma obediente, né, resolveu então fazer esse livrinho aqui. Né? Bom, então ele trata exatamente sobre vários aspectos da vida, né, vários aspectos da vida, ah, da vida humana, enfim. São Francisco de Sales, né, que em sua atraente personalidade nos apresenta o mais fiel retrato da caridade cristã, nasceu em 21 de agosto de 1567, oriundo de nobre família, no castelo de Sales, na Saboia, hoje França. Até os 17 anos, o jovem Francisco passou a feliz adolescência sob os cuidados de seus pais, Francisco de Sales e Francisca de Sionas. Só então é que foi cursar as aulas do colégio de Annecy. Tá? Então, algumas coisas, eu vou ler alguns trechinhos para vocês da obra de São Francisco de Sales, para vocês entenderem melhor. Falando do porquê que ele escreveu essa obra, ele diz assim, ó: não era meu desejo, nem minha intenção publicar essa obra. Uma alma de esmerada virtude, tendo recebido de Deus há tempo a graça de aspirar à vida devota, pediu-me que lhe ajudasse a conseguir esse desígnio. Muito devia eu a essa pessoa, que aliás eu julgava plenamente disposta para esse árduo trabalho. Considerei, pois, como um dever, instruí-la o melhor possível, deixando-lhe uma direção por escrito, que lhe poderia ser útil no futuro. Aconteceu que essa obra caiu nas mãos de um santo e sábio religioso, que, tendo em vista o proveito que muitas almas daí poderiam aurir, me aconselhou publicá-la. De bom grado anuí ao conselho, porque esse santo homem tinha grande influência e autoridade sobre mim. Dirijo minhas palavras a Filoteia, porque Filoteia significa uma alma que ama a Deus, e é para essas almas que eu escrevo. Tá? Depois ele vai fazer uma oração dedicatória, né? E mais tarde ele vai falar sobre a natureza da devoção. Falando sobre a natureza da devoção, São Francisco de Sales ele defendia a seguinte ideia, tá? Uma pessoa que tem facilidade de jejuar,
e jejua bastante, né? Fica bastante tempo sem comer em dedicação a Deus. Essa pessoa, se ela por acaso ela tem facilidade de jejuar, mas ela tem dificuldade de abrir mão de falar mal do seu próximo, essa pessoa ela não é considerada uma pessoa devota. Por quê? Porque a devoção dela se baseia apenas em uma facilidade física, ou seja, não é uma alma mudada, não é uma alma plenamente mudada, virtuosa, buscando a Deus de fato. Não, é apenas uma pessoa que tem facilidade de jejuar e que por isso jejua, entendeu? Mas de repente, se o corpo dela se negasse a jejuar, se o corpo dela tivesse dificuldades de jejuar, então ela automaticamente não jejuaria e até censuraria aqueles que jejuam, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma grande facilidade de memorizar trechos da Bíblia, vamos supor, por ter uma boa memória, enfim. Se essa pessoa, por acaso, ela censura aqueles que não memorizam um único versículo da Bíblia sequer, porque tem falta de memória, dificuldade de memorização, essa pessoa que memoriza vários versículos da Bíblia, mas ao mesmo tempo oprime ao próximo, a devoção dela é uma devoção falsa, porque se baseia numa facilidade física, numa facilidade da personalidade dela. A verdadeira devoção requer o sacrifício, inclusive, das nossas dificuldades físicas e das nossas facilidades físicas. Ou seja, você não deve obedecer a Deus da maneira como o seu corpo permite, você não deve obedecer a Deus da maneira como a sua personalidade permite. Você tem que obedecer a Deus, né, de maneira plena, inclusive naqueles aspectos que tu tem dificuldade de obedecer. Se tu é uma pessoa que é comilona e tem dificuldade de praticar o jejum, você deve praticar o jejum mesmo assim. Se tu é uma pessoa que tem uma facilidade imensa de falar mal do próximo, tu tem que parar de falar mal do próximo. Se tu é uma pessoa que tem uma facilidade imensa de memorizar versículos da Bíblia, mas tem dificuldade de ir à igreja, na Eucaristia e na Santa Missa, você tem que fazer as duas coisas, entende? Tu não tem que fazer só aquilo que tu tem facilidade e chamar a isso devoção. Isso não é devoção, isso é hipocrisia na visão de São Francisco de Sales. Uma alma que ama a Deus, segundo São Francisco de Sales, deve acima de tudo buscar um bom mentor, um bom instrutor, né? Diz ele, né? Esse mentor deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se faltar uma dessas três qualidades, a escolha será arriscada. Repito-te ainda uma vez: suplica a Deus um diretor, e quando o achares, agradece a divina majestade. Persevera então em tua escolha, sem ir procurar outros. Caminha para Deus com toda simplicidade, humildade e confiança, e tua viagem serás certamente feliz. Então, não é para tentar ser devoto a Deus sozinho, sem a interferência de um padre ou de um diretor, de um mentor que possa te guiar. Você tem que buscar um mentor, um diretor sério, comprometido com Deus, comprometido com a verdade, que te ensine a ser devoto. Senão não tem como tu aprender por conta própria. Falando sobre como alcançar o grau de pureza maior, né, que faz com que a pessoa não deseje pecar, ou pelo menos diminua ao máximo possível o desejo dela pecar, São Francisco de Sales dizia o seguinte: é, pois, necessário, Filoteia, que dês à dor de teus pecados a maior intensidade e extensão de que fores capaz, para que abranjas até as mínimas circunstâncias do pecado. Foi assim que Madalena, desde o primeiro instante de sua conversão, perdeu todo o gosto aos prazeres, a ponto de não os conservar sequer no pensamento, e Davi protestava que odiava o pecado e os caminhos e veredas do pecado. É nisso que consiste a renovação da alma, que o mesmo profeta comparava ao remontar da águia. Tá? Então tu tem que, quando tu sentir o desejo de pecar, tu, ao invés de pensar no prazer que o pecado vai te causar, tu tem que pensar assim nas consequências negativas que esse pecado vai te causar, e tu tem que agir como se tu já tivesse cometido aquele pecado, tu já tivesse sentido o prazer daquele pecado, e visualizar, né, que depois da prática do pecado e depois daquele prazer temporário que o pecado causa, a pessoa se sente vazia. É esse o sentimento de vazio que vai preencher a tua alma depois que tu praticar aquele pecado que a tua mente está tentando te obrigar a praticar. Então ele dizia isso. É para tu pensar já nas consequências negativas do pecado e não te agarrar nos prazeres que o pecado causa.
Segundo São Francisco de Sales, a caridade sozinha nos faz realmente perfeitos, mas a obediência, a castidade e a pobreza são as principais virtudes que nos ajudam a adquirir a perfeição. A obediência, pois, dedica o nosso espírito à castidade, o nosso corpo à pobreza, os nossos bens ao amor e serviço de Deus. São como que três braços da cruz espiritual, em que estamos crucificados com Jesus Cristo e fundam-se ao mesmo tempo numa quarta virtude, que é a santa humildade. Então, segundo São Francisco de Sales, não é que a castidade faz com que a pessoa seja perfeita. Não. A pessoa ela entra em estado de perfeição, ela vive em estado de perfeição. Ela vive como se ela já tivesse o corpo glorificado, porque segundo a Bíblia, quando as pessoas, os filhos de Deus, receberem o corpo glorificado, eles não vão mais se casar e nem se dar em casamento. Serão como os anjos do céu, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, quando um homem vive a castidade, ou quando uma mulher vive a castidade, é como se ela já estivesse vivendo no futuro, já estivesse vivendo naquele estado de perfeição do corpo glorificado. E isso faz com que ela já receba desde agora as benesses que ela só iria receber depois de receber o corpo glorificado. Então, por isso que se diz, a pessoa ela ainda não é perfeita, mas ela está em estado de perfeição. Ela vive como se já tivesse recebido a perfeição do corpo glorificado. Um conselho muito interessante de São Francisco de Sales, que vem bem a calhar, né, nos nossos dias atuais em que as pessoas estão tão atarefadas e cheias de coisas para fazer, é exatamente esse. Deve-se tratar dos negócios com muito cuidado, mas sem inquietação nem ansiedade. Ele diz assim, dedica-te, Filoteia, aos negócios que estão ao teu encargo, pois Deus, que os confiou a ti, quer que cuides neles com a diligência necessária. Mas, se é possível, nunca te entregues ao ardor excessivo e ansiedade. Toda inquietação perturba a razão e nos impede de fazer bem aquilo mesmo porque nos inquietamos. Repreendendo nosso Senhor a Santa Maria, disse-lhe, Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Toma sentido nessas palavras, Filoteia. Se ela tivesse tido um cuidado razoável, não se teria perturbado, mas ela muito se inquietava e perturbava, e foi esta a razão por que Nosso Senhor a repreendeu. Então, São Francisco de Sales defendia que se você for executar um determinado trabalho, você tem que fazer esse trabalho com toda a calma possível, sem estresse, sem se preocupar em fazer o mais rápido possível, entendeu? Um outro conselho, né? Ele fala sobre as boas companhias. Ele diz assim, ao contrário, né? Procura a companhia de pessoas castas e virtuosas. Ocupa-te muitas vezes com a leitura da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é casta e torna castos os que a amam. Daí vem que Davi a compara a esta pedra preciosa que se chama topázio e que tem a propriedade especial de mitigar o ardor da concupiscência. Então aqui ele fala sobre a importância de buscarmos boa companhia e de nos atermos sempre ao estudo das Sagradas Escrituras, né? No finalzinho, o São Francisco de Sales ele nos dá 3 importantes avisos. Tá? Eu não vou ler todo o livro, eu não vou comentar o livro assim inteiro, todos os ensinamentos do livro, porque são muitos ensinamentos, são 367 páginas só de ensinamentos. Então eu vou falar agora as últimas palavras dele. Eu também te digo, Filoteia, olha para o céu, e não o queiras trocar pela terra. Olha para o inferno, e não te lances aí por um prazer momentâneo. Olha para Jesus Cristo, e não renuncies pelo mundo. E quando a prática das virtudes te parecer árdua, canta com São Francisco. É tão grande o bem que espero, que a dor com prazer tolero. Viva Jesus, ao qual com o Pai e o Espírito Santo sejam dadas honra e glória, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Ele diz, eu te conjuro, Filoteia, por tudo que há de sagrado no céu e na terra, pelo batismo que recebeste, pelo coração com que Jesus te amou, pelas entranhas de sua misericórdia, em que depões a tua confiança, continua com perseverança no teu feliz propósito de levar uma vida devota. Os dias voam e a morte está a bater à porta. Então, o São Francisco de Sales, ele dizia que qualquer ser humano pode viver uma vida devota e viver a sua vida diariamente trabalhando no seu emprego normal. Ou seja, você não é obrigado a ir para um convento, nem nada do gênero. São Francisco de Sales ele diz que teve muita gente no silêncio do convento que praticaram pecados, mentais inclusive, e teve muita gente que estando em situação, trabalhando, muitas vezes nos afazeres do dia a dia, conseguiram chegar no nível de santidade própria de um santo, né? Teve muitas pessoas que chegaram no nível de santidade sem ter que necessariamente entrar no convento.
Então, leia essa obra, compartilhe esse vídeo. Um forte abraço, até mais.